Se você é criativo, empreendedor e está descobrindo, talvez na marra, como é virar gestor, seja muito bem-vindo ao Fala Firma. Aqui é papo reto sobre o que ninguém te ensina na faculdade. Como fazer a gestão acontecer de verdade, com cliente, planilha, perrengue e propósito. Somos duas arquitetas que viraram gestoras, ou será que foi ao contrário? E criamos esse espaço para mostrar que é possível transformar a firma num negócio sustentável, leve e com visão de futuro. É papo direto, real, com aquele toque de bom humor da vida empresarial, como numa boa conversa de firma. E tá no ar o 10º episódio da primeira temporada do Fala Firma e hoje a gente recebe uma mulher que é retrato da coragem em forma de verdade. Empoderada, direta, sem paciência para clichê. Ela diz o que pensa e ela faz acontecer. Pode dizer isso sim. Mas antes de apresentar a nossa convidada, nós vamos falar sobre a nossa patrocinadora, Chama Velas Veganas. Porque bem-estar e propósito também são parte do jogo. Pensando que estamos nos aproximando do Natal e quem quiser fazer comprar aquele presente legal, entra no nosso site www.chamavelasveganas.com e quem quiser fazer encomendas para a empresa ou maiores presentes, entre no direct do @cvelasartesanais e nos chame por lá. Muito bem. Vamos apresentá-la? Vamos. Paula Falcão é a nossa convidada de hoje. Ela é designer de interiores, consultora de marketing e relacionamento e cofundadora da Sincronia, uma agência que respira criatividade, branding e estratégia. Começou como vendedora de shopping aos 18 anos, trabalhou muito tempo com arquitetura e design e foi aprendendo que estabilidade é uma ilusão e que empreender é um ato de lucidez. Hoje, com humor afiado e visão técnica, ela fala de negócios, de gente, de bastidores com a mesma franqueza de quem já entendeu que dizer a verdade é o que constrói relações, marcas e respeito. Além de tudo, é a minha primeira amiga em Porto Alegre. A minha primeira amiga porto-alegrense. Seja bem-vinda, Paula. Seja muito bem-vinda, Paula. Vamos começar do princípio. Certo. Fala um pouco mais sobre ti e nos conta como tu veio parar nesse universo de empreendedorismo. Então, eu sempre digo que eu fui parar com o pé na bunda. Ótimo. Maravilhoso. Porque assim, eu sempre, como eu mandei ali pra vocês um resuminho, eu comecei na área comercial, né? Que eu digo que muitas pessoas, inclusive, não valorizam a questão dos consultores comerciais, vendedores, mas quando tu tá em processo de, tô estudando, em processo de formação, a área comercial te abre muitas portas. Se tu tem vontade, desejo de crescer, enfim, e de ter a sua independência, a área comercial é muito rica para quem tem esse gás, assim. Então, eu sou muito grata à área comercial. Sempre trabalhei com vendas e não vou dizer que até hoje eu sigo vendendo, porque eu faço todo o comercial da agência. Então, eu comecei trabalhando com projetos de interiores, com lojistas do setor, né? Porque eu tinha formação já em design de interiores. E fui andando e eu não odiava fazer projeto. Chegou um momento que eu já odiava fazer projeto. Eu acho que para arquiteta a vida inteira eu não ia servir, porque fazer projeto, sentar no computador para projetar já não era mais para mim. Mas eu gostava muito da conexão com as pessoas, né? De conectar os clientes com os profissionais de arquitetura, com os designers de interiores, pessoal todo dessa área, né? Então eu fui enveredando para a área de gestão de pessoas e gestão de relacionamento, né? Daí, em 2013, eu realmente saí da área, fui me especializar em São Paulo na parte de consultoria de imagem, né? Na Faculdade de Belas Artes. E quando eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas e liderança. Daí que eu comecei a entrar nessa área. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar numa empresa só com gestão de relacionamento mesmo, com arquitetos, né? E aí me vi nessa ponta, sem precisar fazer projetos, só fazendo essas conexões e trazendo ganho para os vendedores também, porque a gente, né, traz as indicações. E nesse meio tempo eu conheci meu sócio através de uma cliente em comum. Ela era minha cliente de imobiliário e ela era cliente do meu sócio da parte de publicidade. Nos conhecemos num evento, inclusive a gente sempre fala que a nossa madrinha é a Laura Schirmer, consultora,
assessora de imprensa maravilhosa, a melhor do estado, eu sempre digo, e não é puxa-saquismo, ela é ótima. E nos conhecemos ali, começamos a trabalhar em parceria, aquela coisa, um indicava o outro, né? Só que chegou um momento que a gente disse, não, acho que é melhor a gente ser sócio mesmo, porque a gente tá trabalhando junto, as coisas estão andando em paralelo. E com a minha entrada na agência, acabou que todos os clientes que vinham mais para essa área, né, de arquitetura. Não que não tenhamos, hoje em dia, clientes de outras áreas, mas acaba vindo muito, né. Então, eu entrei, assim, porque quando eu tava nessa empresa, eles me demitiram quando eu voltei das férias. Eu sabia que eu ia ser demitida, então eu aproveitei bem as férias. E porque entrou, olha só, isso eu gosto de falar, sabe? Porque às vezes a gente não se dá conta que no mercado de trabalho, a gente como mulher sofre muito preconceito por ser mulher. Não, às vezes tu pergunta, não, mas eu nunca senti diferença. Pega e pergunta pra essa mesma mulher, tu sabe se o teu colega que faz exatamente a mesma coisa que tu ganha o mesmo salário que tu? Sim. Aí, não sei. E isso me aconteceu nessa ocasião. Eu descobri que um colega entrou, que inclusive tá até hoje com essa empresa, não vou revelar, mas enfim. Né, porque não é fofoca, mas Fussem a fofoca, Fussem a nossos seguidores. Esse colega entrou por indicação da gerência, que... Não, Paulo, ele não vai fazer o mesmo que tu, ele vai fazer um trabalho diferente, mais externo, tá. Só que eu tinha uma certa amizade com a menina do financeiro e um dia eu vi o contra-cheque dele. E ele ganhava, tipo, o dobro do que eu. Meu Deus. Meu Deus, é muita coisa. Não era só um pouquinho, porque se somasse, assim, porque ele ganhou incentivo, ele ganhou carro da empresa, ele ganhou incentivo para transporte. Ganhou carro da empresa. É, tipo, para uso, né, da empresa para uso dele. Ganhou incentivo para estudar, para se especializar. E eu me ferrando sozinha, né? Então, quando eu saí de férias, eu já senti, eu disse, levarei um pé na bunda. Saí de férias tranquila. Quando eu voltei, eu já sabia o que ia acontecer. Como eu já tinha conhecido nesse meio tempo o Lino, né, o meu sócio, e já tava, assim, as coisas meio que se configurando, eu disse, então, agora eu vou trabalhar sozinha mesmo. E comecei a trabalhar sozinha como consultora de relacionamento para empresas do setor. Comecei a trabalhar para uma empresa de iluminação, mas daí eu sozinha. E aí eu trouxe o Lino e disse, olha, a agência deles era muito ruim. Desculpa, mas a agência deles era muito... Não é que era muito ruim, ela não entendia a área. E aí eu fazia todo o trabalho de relacionamento e eu sentia a falta de ter um respaldo de uma agência que entendesse o que eu tava falando. E aí eu disse, Lino, quem sabe tu vem e a gente atende esse cliente junto. E aí, se der certo, segue o baile, né? E deu muito certo. A gente atendeu esse cliente por 3 anos. Foi o nosso primeiro cliente, né? E aí, claro, teve período de pandemia, assim, aí muitos clientes se modificaram, cancelaram, enfim. Mas até então, atendemos por 3 anos esse cliente e foi muito enriquecedor. E foi aí que eu aprendi a questão do empreendedor de fato, né? Então, eu digo que eu entrei no empreendedorismo por causa de um pé na bunda. E como é que foi pra ti, assim... uma trajetória tão diversa, né? Tu tem formação em design, tem um pezinho na arquitetura, marketing, gestão de pessoas. Como é que tu costurou tudo isso e transformou isso na tua identidade profissional, na identidade profissional da tua empresa? Eu acho que dentro do nosso esquema, dentro da agência, a gente divide bem os direcionamentos, né? Eu sempre fui do design e da criatividade e da criação. Mesmo antes do design de interiores, desde criança eu desenho. Eu sou formada em estilismo. Então eu sempre fui para esse lado mais... Só um pouquinho. Quantas formações tu tem, pelo amor de Deus? Não. Então, vamos organizar pros Tá, se eu fosse fazer por ordem cronológica, Isso. tá? O primeiro curso que eu fiz na vida, com 17 anos, foi de maquiadora. Trabalhei anos como maquiadora. Eu já sei, quando eu precisar de uma maquiagem. Ainda maquio, fica a dica. Assim, clientes muito antigas e tal me procuram. Aí, com o trabalho de maquiadora, ele é muito sazonal, né? Então... Fim do ano bomba. Fim do ano bomba, mas Sim. tu dá um percentual pro salão, tipo... Não, e não era uma carreira que eu queria seguir, de fato. Sempre gostei. Então, eu fazia... A Jéssica até fez comigo curso de automaquiagem também. Eu gostava mais dessa parte. Aí, logo na sequência, eu fiz o curso de estilismo no Senai, que é técnico.
E aí que eu vi que o que eu gostava não era a parte de moda propriamente, mas de consultoria de imagem. Que era trabalhar com a imagem das pessoas. Daí eu já fui meio que, né? Se a gente for pensar em branding também trabalha muito imagem, né? Depois disso, eu fiz decoração no Ernesto Dornelles. Esse eu não terminei, porque eu achei o curso muito fraco. Pro teu pensamento. Não, eu achei muito pro teu momento. desorganizado. Não quero. E aí eu saí do Ernesto Dornelles e me inscrevi, passei era com prova na época, não sei se agora é mais. No Parobé eu passei em técnico em edificações. E aí, realmente, o que eu posso dizer, o técnico em edificações é que me colocou no mercado de trabalho da arquitetura. E eu recomendo pra todo mundo. O Parobé é uma escola incrível. E gratuita, né? Então, depois do Parobé é que eu quis, assim, então eu gosto da área da arquitetura, eu fui fazer o design de interiores, né? E foi um momento bem, assim, emblemático pra minha vida, porque eu tava saindo de um relacionamento abusivo, onde eu tive que fazer terapia pra sair disso. E uma das metas aí, vamos dizer, da minha psicóloga na época era: tu tem que fazer faculdade, tu precisa focar em ti, pensar em ti, no teu futuro. E aí eu passei em 12º lugar no IPA, na faculdade de design. E aí foi a primeira filha a fazer faculdade, né? Sim, tá fez certo. cartaz, a mãe fez faixa, tudo. Na época eu ainda tava nessa relação e aí foi tipo, cair a ficha, sabe? Porque minha família ficou trifeliz, fez faixa, tudo, e a família do meu ex-namorado, namorado, sei lá o que, disse: ai, parabéns. Eu disse: realmente, acho que eu não sirvo pra essa família. Mas eu agradeço muito, porque às vezes, assim, situações ruins fazem a gente querer mudar. Então foi bem importante pra mim. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria encarado, assim, vamos, uma nova profissão, vamos em frente. Talvez eu seguisse, assim, no técnico de edificações, algo Que idade que menor. tu tinha nessa época? Quando eu separei, eu tinha 25. Então, eu sempre digo, assim, que eu comecei a faculdade tarde, né? Todo mundo meio que começa a faculdade com 20 anos, sei lá, 18, 19. E eu comecei com 25 anos e não me arrependo, assim. Porque talvez eu tivesse feito uma faculdade que eu não ia querer, ou que eu não ia gostar, entendeu? E aí, a partir daí, tu começou a construir uma carreira dentro dessa parte do design de interiores? Sim. Porque quando tu tá recém entrando nesse mercado, o arquiteto, ele já tem um outro direcionamento na faculdade, né? Mas o designer, ele não tem tanta, como o CAL, toda aquela regulamentação e tal, que já meio que te direciona para um tipo de trabalho, um tipo de atendimento, ou para vários tipos, né? O design, ele fica mais no interiores mesmo, mas também tem uma abrangência absurda de trabalho. Então, o comercial, as empresas de planejados, de imóveis planejados, te abrem muitas portas se tu quer, de fato, trabalhar com isso, né? Então, eu comecei como estagiária, trabalhei um tempo como estagiária também de arquitetas, né? Fazendo a parte de imobiliário propriamente. E aí fui indo nessa pegada aí do design, assim, de interiores. E aí, quando eu foi 2013, calculem aí. De 25. 12 anos. Mais ou menos. Acho que um pouco menos até. Aí que eu enchi o saco de fazer projeto. E eu já tinha, na última empresa que eu trabalhei com projetos, um mailing enorme de arquitetos, sabe? Porque eu fui construindo essa relação. Eu não era aquela vendedora que gostava de ficar. Eu tinha colegas que eram assim, que ficava sentada, só projetando, vendendo da loja. Eu não, eu disse: tem casa a cor. Eu disse: eu vou. Tem que fazer o projeto do arquiteto da Casa Cor, tem que tratar com ele. Eu vou, pode deixar que eu vou. E aí eu fui construindo e fui entendendo que trabalhar com os profissionais gerava uma indicação constante de clientes. Para mim era muito mais vantajoso eu tratar com 5 arquitetos do que com 20 clientes. Só que gera um trabalho, é mais trabalhoso, porque os arquitetos têm uma demanda mais criteriosa do que o cliente final. Só que quando tu entende isso, pra mim era simples.
trabalhar com profissionais, entendeu? Como eu já era da área, eu já entendia a linguagem. Então, isso é até uma coisa que hoje em dia, nos clientes da agência que a gente trabalha, a gente observa, assim, que tem vendedor que não gosta de lidar com um arquiteto. E eu digo, cara, então tu não gosta de ganhar dinheiro. Tu me desculpa, mas tu não gosta de ganhar dinheiro. Quantos projetos um arquiteto tem por mês que ele pode te indicar? Quantos projetos o cliente tem por mês? Sim, vai ter aquele... A cada 5 anos ele vai te levar um projeto. É escalar. E tu levou toda essa tua experiência para a Sim, sincronia. Pra sincronia. Aí, claro, como eu era muito da área do design, eu sentia falta, logo que eu saí, eu disse, não, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com a consultoria de imagem, com consultoria de relacionamento. Aí que eu fui, quando eu voltei de São Paulo do curso que eu fiz lá, eu resolvi, não, eu tenho que fazer outra pós. E foi até um momento bem desafiador, assim, porque eu tinha saído do emprego, eu fui estudar em São Paulo, voltei, eu estava absurdamente na Pindaíba, morando com meus pais. E eu trabalhava de recepcionista de salão de beleza. E às vezes fazia maquiagem, que aí dava um extra. Então, enquanto eu tava fazendo a minha primeira pós-graduação, que era em branding... Não, que era em branding não. Que era em gestão de pessoas e liderança ali no Senac, que eu fiz. Era presencial ainda, e eu gosto muito do presencial. Eu também. Eu prefiro presencial. Acho que presencial é muito bom. Gosto, faço online, faço, mas gosto do presencial. É outra vibe. É outra vibe. Então, eu tive esse período, assim, que eu disse que o azar, eu vou trabalhar onde eu precisar trabalhar pra ter dinheiro. E vou fazer minha pós-graduação. E aí, eu fui no reitor, mandei carta, pedindo desconto. Ele me deu desconto. E aí, eu fiz um esquema, eu disse, pai, eu preciso de ajuda. Ele, não, filha, eu te ajudo, tá, mas tu só vai me ajudar se eu conseguir o desconto. Porque se for o total, é muito caro, então... Tu não vai me ajudar, porque vai ficar caro pra todo mundo. Graças a Deus, eu consegui desconto. E aí, ficou bom pra todo mundo. E daí, eu fiz... logo na sequência, eu conheci uma agência de publicidade que me conheceu, me chamou pra fazer uma produção de fotos. Porque como eu ainda trabalhava com maquiagem, né? E eu tinha a formação em consultoria, era uma produção de fotos pra Paquetá, esportes. E aí, produção é tudo. Tu faz maquiagem, dá uma ajeitada no cabelo, escolhe umas roupas e tal. E eu comecei a trabalhar nessa área. Só que o dono dessa agência disse, tu tem jeito, assim, pra lidar com cliente, coisa. Tu não quer ser atendimento da minha agência? Aí, eu saí do salão de beleza e fui ser atendimento de agência. Aí que eu comecei a trabalhar de fato com a agência. E aí, eu fiquei acho que um ano e pouco nessa agência. E eu fui tentar vender a agência para esse meu cliente de imóveis planejados. E ele era um ex-gerente meu de muitos anos. Estava nessa loja nova. Ele disse, Paula, tu não quer voltar para a área? Eu disse, projeto nunca mais, esquece. Não quero. Ele, não. Vem só para fazer relacionamento. Para fazer essa conexão com os arquitetos. Eu disse, aí podemos estar conversando. Aí eu saí da agência e comecei a trabalhar com essa loja, que estava morta em Porto Alegre. E eu levantei em 12 meses essa loja. E a Jéssica sabe. Eu acho que eu sei também. Eu estive lá, né? Não quero sofrer processo, nem vocês, então não posso falar. Não, mas eu já estive lá. Deixamos em off. Mas, enfim, aí aconteceu tudo isso depois, me demitiram e tal. E aí que, de fato, eu comecei a trabalhar. E foi nessa loja que entrou o rapaz esse que ganhava o dobro de dinheiro. Isso. E aí o ciclo se fechou. Exatamente. E aí comecei na agência de fato, e aí fomos... E conta pra nós, assim, um pouco sobre o que é a sincronia, o que a sincronia tem pra oferecer, faz, enfim. Então, até a gente tá numa pegada muito reposicionando a nossa fala sobre a sincronia atualmente, porque a gente teve alguns insights, eu e o meu sócio, desse mês que passou. Esse ano foi bem pesado pra todo mundo, bem desafiador, né? E a gente acaba vendo que dentro do trabalho de agência, a gente tem uma concorrência muito forte de quem não tem formação. Né? A gente tem concorrência de um monte de gente que acha que sabe fazer marketing, que acha que sabe fazer comunicação, e essa gente tira o lugar das agências, né? Então, a gente está numa pegada que, assim, a Sincronia é uma agência de publicidade e comunicação. O que engloba publicidade e comunicação? Tudo. Planejamento, gestão, redes sociais, marketing,
A parte de relacionamento também inclui, né? A parte prática, que eu digo também, tráfego inclui. Site, landing page, tudo isso está incluído no serviço de agência de publicidade. Aí, a questão é o que o meu cliente está precisando. Um cliente chega com uma demanda para mim. Paula, eu já tenho um planejamento estratégico, eu já sei o que eu quero, o que eu quero fazer. Eu só quero uma agência que me ajude a desenvolver melhor minhas redes sociais e o meu site está defasado e eu quero fazer um site. Beleza, eu vou fazer uma proposta para esse cliente com as demandas que ele solicitou e provavelmente irei sugerir mais algumas coisinhas que a gente acaba identificando. Então, atualmente, inclusive, até os nossos orçamentos a gente mudou. A gente faz os orçamentos por blocos de trabalho. Então, nós temos, assim, o bloco 1 de trabalho, que é a parte digital, que a gente chama. Digital e planejamento. Aí, inclui planejamento estratégico, quando é necessário, ou planejamento da comunicação, planejamento de marketing, a parte de redes sociais propriamente, né? Quantas publicações, captação de conteúdo para ser utilizado nas redes sociais, a gestão dessas redes, né? Enfim, orientações sobre, né? Que a gente orienta os clientes, como trabalhar stories, como trabalhar o feed, enfim. E aí é a parte mais abrangente do serviço da agência. Aí tem o bloco 2, que é a parte de tráfego pago. Porque tráfego pago é outro universo. Eu não entendo nada de tráfego pago. Por O favor, tráfego professora pago Paula, nos ensine. Por isso que a gente dividiu, porque muita gente coloca no mesmo saco branding e não é nada. Branding e digital, o tráfego pago entra dentro. Não é que é assim, ele é uma coisa diferente. O tráfego pago inclui Meta e Google Ads, né? Toda a nossa gestão de tráfego ela é feita dentro da plataforma Meta ou pela plataforma Google, né? O que muitas empresas menores hoje em dia fazem, assim, é trabalhar com impulsionamento. O impulsionamento ele é feito via Instagram. E o impulsionamento via Instagram, ele vai te dar uma entrega X e uma entrega em massa. Ou seja, tu vai receber um monte de leads. Só que eles não são qualificados. Vai ser um pouquinho qualificado, talvez, mas ele vai em massa. O trabalho de tráfego pago dentro da plataforma Meta, que inclui Facebook, Instagram e WhatsApp, que é do mesmo dono, né? E o Google, aí do titio Google, né? Do titio Google, que é o dono que eles não entraram em acordo. Ainda não entraram em acordo. Mas, enfim, são plataformas diferentes. E aí toda a gestão é feita pela plataforma, com segmentação de público, região, raio de abrangência, estilo, enfim. O Lino, meu sócio, inclusive, esse ano, ele se especializou mais nessa área, porque, assim, eu sempre digo que é a frase mais antiga do que sei lá o quê, mas é o olhar do dono que engorda o gado, né? Então, não adianta a gente ter alguém fazendo tráfego para nós e a gente não entender sobre ele e não conseguir cobrar. Né? E isso a gente tinha essa questão com alguns clientes em outros momentos o Elisandro entra diariamente para ver o que tá acontecendo, se tá performando legal, se não já vão mudar alguma coisa, entendeu? E às vezes quando tu contrata um terceirizado ali, né? Então a gente tem pessoal que ajuda, mas a gente fica em cima. E aí tem o terceiro bloco, que é gestão de relacionamento e ações de ativação, que é a parte propriamente de conectar o meu cliente com o cliente dele e captar, fidelizar e como manter esta relação, né? Então aí inclui as ações presenciais de relacionamento, ações de press kit, que é de envio de material, alinhar com o setor comercial como é o atendimento desse cliente, porque isso é uma coisa que a gente introduziu depois. Então, quando a gente implementa o trabalho de gestão de relacionamento para o primeiro mês do cliente, vamos dizer assim, a gente propõe e é feito um treinamento para as equipes comerciais, para eles entenderem como atender o cliente, como abordar, o que fazer, dos eventos, como se portar, como abordar, como depois do evento eu vou chegar nesse convidado depois para oferecer o meu trabalho, para oferecer o meu serviço e como manter isso. E aí, em clientes mais longos, a gente
anualmente renova, digamos, esse treinamento, porque equipes mudam, objetivos mudam também. Tem que então estar sempre alinhando ao que o momento pede. Depois de né? uns 5 anos de trabalho com gestão de relacionamento, a gente chegou num ponto que a gente dizia, meu Deus, mas por que esse cliente não vai, não engrena? A gente faz um monte de profissionais, levamos para o evento, por que não indicam a loja? Por que não voltam? Aí tu vai falar com o gestor da loja, com o diretor da loja, e aí tu começa a ver os furos. Ah, porque o fulano nunca mais falou com aquele arquiteto que foi na loja. Ah, mas o arquiteto pediu um orçamento e ele levou 1 semana e meia para enviar. Pá, daí eu fiquei louca, entendeu? Eu disse, não tem condições. Eles estão estragando o nosso trabalho lá na ponta. Trabalho bem feito, bem consistente. E a gestão de relacionamento, ele é um trabalho que precisa ser periódico, ele precisa ser acompanhado e ele precisa ser mensal. Não, às vezes a gente até tem clientes que dizem, vocês fazem trabalho por job? Fazemos, mas eu prefiro um cliente contínuo, porque o resultado é totalmente diferente. Com certeza, tu vai criando uma narrativa. E como tu vê o desafio da IA no trabalho de vocês? Ela ajuda, mas tu tem que treinar ela. Aí que está a questão. E tu tem que ter, como é que se diz? Não é respaldo. Tem um outro nome que agora não vai me vir, porque o 42 anos já... a memória já tá. Mas, enfim, tu tem que saber ler o que ela te deu. Entendeu? Não adianta tu criar algo com a IA e tu não saber se aquilo é de fato verídico ou é de fato verdade, e tu treina a tua IA. A tua IA que tu usa todo dia com teu login, independente da que tu usa, se é, enfim, ela vai entendendo a tua linguagem. Então, quanto mais tu decupar isso, mais detalhado ela vai te mandar. Exatamente. Né? Mas ela é uma ferramenta. Se eu não souber de design de interiores, se eu não souber de arquitetura e pedir um texto de apoio, sei lá, para uma publicação aleatório, talvez vai ficar uma coisa que não combina com a imagem, entendeu? Então, e tem que cuidar também, a gente cuida bastante, questão de usar muito a IA na imagem, porque o Instagram já não entrega do mesmo jeito. O Instagram sabe quando é IA, sabe? Eu vejo perfis hoje em dia, gente, que, pelo amor de Deus, todo o perfil é IA. Todas as pessoas que estão nos cards são IA. Mentira. Já vi várias vezes. Aí não dá, né, gente? Tu tem que entender, aquela empresa tem que ser real, tu precisa de prova social, né? A gestão de relacionamento também serve como uma ferramenta de prova social. Essa empresa existe, ela tem clientes, ela trabalha com os seus parceiros, ela tem uma entrega, né? Isso dá credibilidade. Então, tu pode utilizar como uma ferramenta que ajuda a organizar os pensamentos. Eu sempre digo, é um segundo cérebro. Porque, às vezes, a gente tem, assim, muitas ideias na cabeça e não consegue organizar elas. Sim. Né? Eu tenho um projeto tal, eu tenho esse projeto, Só que, aí tu sentar pra montar todo o projeto de cabo a rabo, do início ao fim, é difícil. Mas se tu alimentar a tua IA com todas as informações que estão na tua cabeça e ela dá uma primeira organização, isso te ajuda. Ajuda muito. E aí tu vai refinando. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda, mas não é tudo. Não se sente ameaçada pela IA? Nem um pouco. Nem um pouco. E tem muito também da questão do... que é ótimo a gente construir relações digitais, né? Mas eu vejo muito... no momento que a gente tá, um pouco do retorno das coisas para as conexões presenciais, né? Os eventos, as mentorias, as palestras, meio que forçarem a gente a voltar. Tu vê esse movimento também na parte do... Eu vi esse movimento desde a pandemia. Desde o final da pandemia, né? Lá por 2022, por aí. Porque no fim das contas... Quando a gente trabalha com vendas, com comércio, sempre tem algum livro, alguma coisa que diz que pessoas compram de pessoas. Né? Uma frase célebre. Coisa bem humanizada. É, uma frase célebre de vendedor. Mas não é mentira. Entendeu? Porque pessoas compram de pessoas. Né? E toda empresa vende. Não interessa que tu vende serviço.
toda empresa vende. Uhum. Tu vende alguma coisa. Uhum. Então, se tu for pensar pelo lado comercial, né? Tu tem mais confiança de fechar um negócio com alguém que tá só falando contigo no WhatsApp ou com uma pessoa que sentou na tua frente e apertou a tua mão Uhum. pra assinar o contrato. Uhum. Né? O digital ele pode ser uma boa ferramenta para agilizar. Hoje em dia os nossos contratos na agência são todos online. Uhum. Mas ok, mas assim, eu ligo pro cliente ou eu mando uma mensagem, olha, tô te enviando o contrato, ele tem dúvida. Mas assim, antes disso eu já fiz pelo menos uma reunião online ou duas. Sim. Pra brifar bem o que ele precisa de orçamento, ou eu visito, né, o próprio cliente lá. Eu sempre percebo assim que cliente que vem indicado, bem indicado, assim, que a pessoa fica bem direitinho, até fecha de cara se for tudo online. Agora, o cliente, assim, que até fala sobre a sincronia, vem um pouco indicado, ele quer que tu vá na loja dele, conhecer a loja dele, conversar, aí tu vai passar para a fase de enviar uma proposta e, de fato, fechar. E eu acho que para os arquitetos isso, hoje em dia, falta às vezes. Uhum. Sabe? O presencial. O presencial, meio que de antigamente, Uhum. sabe? Até porque, assim, por exemplo, né? Pessoas 50 a mais, né? Elas não fecham tudo online. E elas têm um poder aquisitivo maior. Então, tu pensa, eu quero contratos maiores, eu vou lidar com pessoas mais estabilizadas financeiramente nas suas vidas. Então, a chance dessa pessoa estar estabilizada com 20 é uma, com 50 é outra. Essa pessoa de 20 compra tudo online, mas essa pessoa de 50 a mais, não. Ela vai querer ver a tua cara para assinar o contrato. Vai querer que tu vá na casa dela para ver o que ela quer. Então, eu acho que isso vale para todas as profissões. E para todas as áreas. Tem que ter um equilíbrio. O teu foco acaba sendo pela tua história, pela tua trajetória. Os teus clientes são mais na área de lojas que vendem para arquitetos, é isso? São mais, mas a gente atende indústrias também, indústrias do setor, né? E a gente atende áreas correlatas também, como administradoras de condomínio, né? A gente atende a Associação Comercial de Porto Alegre, por exemplo, que aí é uma grande empresa que tem vários associados de áreas muito diversas, né? Mas tu vê que interessante, né? Essa linha de raciocínio, assim, ela trabalhava lá atrás, né? Com projetos, né? E ela viu que aquilo ali não era mais aquilo que dava, né, aquele elan para ela. Sim. Aí ela se deu conta, não, eu gosto de tratar de relacionamento, eu gosto dessa coisa com pessoas, da conexão. Né? Como eu posso, né, me reaprender, ou sei lá, perdi a palavra também, me... Reposicionar, exato. Reposicionar no mercado com aquilo que eu gosto e com a bagagem que eu tenho, né? E tu conseguiu encontrar isso na tua... Isso, assim, eu até não... agradeço também o meu sócio, porque o meu sócio sempre teve sempre foi mais empreendedor desde novo. Ele é de Bagé. E a mãe dele tinha empresa, o pai tinha empresa. Então, ele já tinha essa cabeça mais empreendedora. Eu tinha muito receio. Eu fui eternamente CLT, né, gente? E aí, ele disse, não... Eu disse, Lino, mas eu não tenho formação em comunicação e publicidade. Ele, mas eu tenho. E o que eu tô procurando não é outro publicitário. Eu quero alguém que entenda de outras coisas. Que complemente. Pra complementar, exatamente. E ele disse, e tem coisas que a gente vai aprendendo junto. Tipo, ele não é muito comercial, por exemplo. Então, ele deixa essa parte mais pra mim. E ele sabe que essa é o meu jeitinho é mais do comercial mesmo. Mas ele me ajuda de outras formas. Mas a gente acaba aprendendo. Tipo, gestão de redes sociais eu aprendi com ele, aprendi empiricamente, aprendi com os clientes também. E depois eu também fiz uma pós-graduação em branding corporativo, que aí tinha um foco em marketing também, comunicação, porque daí várias coisas fazem parte, né? Fiz na Uniriter. Aí também me ajudou para muitas coisas também, né? Porque eu acho que a gente tem que estudar. Sim. Assim, tem que... tu não sabe muito bem, então eu vou tentar me especializar melhor, vou tentar ir para outra... para entender melhor a outra área que o outro faz, né? Enfim. E hoje tu te vê mais como gestora do teu negócio ou como a pessoa que atende os clientes? Como é que você se divide? Eu divido.
É tudo, Eu né? divido. Não tem como ser. E vou te uma coisa dizer, só. esses dias eu vi um post, eu não lembro qual era o Instagram, tá? É um cara lá de São Paulo que trabalha com comunicação e marketing. E ele disse o mito do gestor estratégico. Que é tipo assim, aquele gestor que só faz gestão. Só pensa Só no pensa. negócio. Gente, o gestor que só faz gestão é o gestor herdeiro. Boa. Desculpa, mas é o gestor herdeiro, entendeu? Que pra ele só tá gerindo ali os bens e os O negócios dinheiro chega dele. e ele vai O gestor de multiplicar. fato que começou com o pé na bunda, que não teve ninguém financiando a agência nunca, sempre foi só nós. O gestor, ele tem que botar a mão na massa. Também. Claro que a gente observa, eu e o Lino, a gente já tá num processo de delegar algumas coisas dentro da agência, de ampliar para outras pessoas, para que a gente consiga ter um foco maior na conexão com os clientes, na captação de novos clientes, na parte comercial também. Eu ia Porque dizer, a captação vocês fazem pros outros, mas também tem que fazer pra vocês, né? Desde o início da sincronia, assim, ó, a gente até tentou ter umas 2 vezes uma pessoa específica para fazer o comercial, não funciona. É sempre comigo, com o Lino, sempre chega pra gente. Então, acho que desde o início foi sempre indicação, ou a gente estando num lugar, alguém vê e quer saber mais. Paula, tu também é consultora de imagem, né? Sim. Então, que ponto de conexão tu enxerga entre o visual, o comportamento e o posicionamento de marca? Tudo, né? Tem tudo a ver. Porque, por exemplo, hoje eu tô de rosa. Isso é um conjunto que eu uso muito. Que tá nas minhas fotos profissionais da agência, inclusive. Porque a agência, eu e Lina, a gente sempre tenta trabalhar com um azul ou rosa, né? Azul marinho e rosa. E hoje em dia, depois quando a gente trocou pro novo logotipia, nova identidade visual da agência, a gente botou rosa, branco e roxo, que roxo é como se fosse o azul com o rosa. Então, as empresas hoje em dia, elas têm que ter uma cara. E o ideal é que a cara seja de um gestor ou de um gerente, enfim. E isso tem que estar caminhando com a imagem que a gente está colocando na rede social. Então, quando eu fui atrás da pós-graduação em branding corporativo, foi também para isso. Para trabalhar melhor a imagem dos clientes dentro das suas empresas também, né? Que legal. Bem interessante. E para quem é autônomo ou empreende em nome próprio, por onde começar a construir uma marca pessoal e verdadeira? Eu acho que principalmente estudar, procurar conhecimento, não achar que tu sabe tudo e entender para quem que tu quer vender, né? E o que tu quer vender e se organizar, assim, no sentido, tipo, profissional liberal, por exemplo. Tu tem que dividir o que é dinheiro da tua empresa, o que é dinheiro pessoal, né? Inclusive até para coisas simples do dia a dia, pro teu deslocamento, se eu tô me deslocando porque eu tô indo trabalhar, ou tô me deslocando porque é uma coisa pessoal minha, entendeu? Tem que haver, porque senão tu não consegue entender para onde tá indo o teu dinheiro. Exatamente. E isso acontece muito com o profissional liberal. Sim, Nossa, muito. Principalmente se o cara é autônomo, como é. Isso, profissional liberal, autônomo, enfim. Porque ele é ele e ele. Ele é o PF e a PJ, né? Então confunde É fácil um pouco. de se perder. Cara, faz um WhatsApp comercial separado, É. escrito financeiro. E aí, quando tu for tratar financeiro com o cliente, tu manda só daquele WhatsApp. É. Não manda do teu pessoal. É. Tu estraga uma relação com o cliente por causa do financeiro. Isso a gente Olha a aprendeu. dica, gente. Olha a dica. Não, a gente tá tendo várias dicas, É, insights. E essa muito, dica É muito bem legal. importante dividir as coisas, sabe? Uhum. Bem importante. Acho que é a dica que eu daria. Vamos falar um pouquinho da Paula fora da sincronia, fora do trabalho. Meu Deus. Uma mulher... uma mulher que é feminista, que é empoderada e que é, como é que é? Militante do feminismo. Então, como é que tu consegue... Isso é uma das coisas que pra mim é um ativo em ti, tá? Então, eu vejo assim, a Paula consegue trabalhar com diversos tipos de pessoa e mesmo com esses diversos tipos de pessoa consegue se colocar como uma mulher feminista e abrir essas pautas do feminismo
desmistificar essas pautas para todo mundo. Como é que tu consegue fazer isso? Qual é o... Eu costumo dizer que eu me tornei feminista. Há 10 anos atrás eu não era feminista. Não, 10 não, agora mais uns 15 anos atrás eu não era feminista. Eu tava dentro desse sistema aí, né? Que a gente vive e a gente nem se dá conta que a gente tá sendo oprimida. Uma das coisas que muito caiu minha ficha foi esse lance do trabalho, assim. Até então eu nunca tinha pensado sobre... Tá, mas os homens ganham mais do que eu? Sabe? E Isso de fato acontece? Isso de fato acontece. Não é lenda urbana? Não tem um RH pra regulamentar isso? Ou deveria, né? Mas, enfim, então aí, tipo, foi a vida dando na cara da gente, assim, né? Sim. Um pouco antes disso, quando eu entrei na faculdade, que eu saí dessa relação, assim, que fiz terapia, também a terapia ajudou a me empoderar, no sentido que, tipo, olha, tu tem que pensar e organizar a tua vida. Não a tua vida em função dos outros. Tua vida, as tuas coisas, o teu sucesso, o que tu quer. Ser egoísta é a base do feminismo, eu acho. Porque as pessoas dizem, aquela pessoa é muito egoísta, só pensa nela. Pega um homem qualquer famoso aí, grande empresário, fodástico. Pergunta se ele não é egoísta pra caralho. Sim. E aí palavra, é visto como um ativo, né? Do tipo, olha só aquela pessoa, como ela pensa nela, né? Não é um... E isso foi uma coisa que eu fui trabalhando em mim, sabe? Inclusive dentro quando eu me tornei empresária dentro da Sincronia. Porque meu sócio é um cara que não considero machista, assim, enfim. E sempre me deu muita liberdade. Tinham clientes, a gente teve muitos lances legais, assim. Tipo, clientes que eram 3 diretores homens, assim. 3 donos, aqueles mais velhos, assim, uns cara de bravo. E aí a gente lançou uma campanha. E aí, nesse dia em específico dessa reunião, o Lino já tinha percebido, assim, que eles me cortavam, sabe? Só falavam com ele. Bem normal. Bem normal. E ele disse, hoje só tu vai falar. Eu disse, tá, mas tu também tem que, né? Tu criou a campanha junto e tal. Ele, não, tu sabe apresentar, eu vou ficar quieta a reunião inteira. E aí eu apresentei essa reunião inteira sozinha pros 3 diretores. E aí um deles disse, ele tentou me intimidar, ele disse, Paula, mas tu tem certeza que os arquitetos, que no caso era uma empresa dessa área, vão gostar dessa campanha? Aí eu olhei no olho dele e disse, eu tenho certeza absoluta. Ele, tá, então pode fazer. Mas ele perguntou pra mim, assim, ele queria que eu dissesse, não sei, talvez, então, assim... Queria te deixar insegura. Exatamente. Ter segurança do que tu tá falando, do que tu tá fazendo, te empodera. E aí eu volto pra tudo que eu já falei. Conhecimento, gente, tu tem que estudar, tu tem que te especializar, tu tem que te cercar de pessoas que te ajudem também e que pensem parecido. Né? Claro que as pessoas são diferentes e a gente sabe que, de modo geral, o mundo é machista e é isso. Tem que estar preparado pra isso. A gente vê o machismo entre mulheres e a gente sabe que ocorre bastante, infelizmente. Então, mas eu acho que ter segurança te torna mais tranquila pra falar sobre feminismo com quem tu quiser. Atualmente tem clientes assim que na reunião o Lino já disse, o cliente gostou mais de ti do que de mim, não foi com a minha cara, só tu que trata com ele, clientes homens. Mas eu sei me posicionar quando eu trato com clientes homens, e aí também tem essa questão. Porque eles esperam que tu seja queridinha, ou que tu seja muito sedutora, porque isso, né, é comum. Não, eu me posiciono como uma profissional que tem embasamento para estar ali falando com ele, demonstrando o meu trabalho, né? Com segurança. Com segurança. Coisas que eu não sei, eu não tenho problema nenhum. Diz, não, esta parte é com o Elisandro, ele que trata isso, então tu pode conversar diretamente com ele, essa parte é mais comigo, até porque a gente divide bem as funções. E é isso, sabe? Mas me tornei feminista porque a vida me deu na cara, assim. Tipo, cara, como é que tu consegue ser machista no mundo assim, que tá só te chicoteando, né? Então...
Nós estamos quase mas tem muita pergunta ainda pra falar. Meu Deus. A gente tem alguns quadros fixos aqui no nosso... Era pra estar rolando uma vinheta aqui, né? Futuramente, quem sabe nas próximas... Marília Gabriela por Marília Gabriela. Agora, um dos nossos quadros fixos é o estante da firma. E a gente sempre pergunta para o nosso convidado quem são as suas inspirações. Então, se tu tem alguma pessoa que te inspira nesse universo do empreendedorismo, um podcast que tu gosta de ouvir, uma entrevista, um filme, enfim. Dê a tua indicação da nossa estante. Eu botei até quando tu me perguntou, a Maria Anselmi. Não sei se vocês conhecem Da ela. loja Anselmi? Da loja Anselmi. Eu adoro as coisas da Anselmi. Maravilhosa. Então, as coisas... Não é só as coisas que são bonitas na loja, entendeu? Eu conheci ela quando logo que eu comecei na agência. Malhas Anselmi? Isso, essa mesmo. Quando eu comecei na Sincronia, eu fazia parte também da Confraria do Batom. Porque é importante a gente fazer parte de grupos. Sim, te ajudam super. a impulsionar o negócio. E o meu sócio fazia parte de outros grupos também. Então, não era só grupos de mulheres. A gente fazia parte de grupos de networking para ajudar a expandir o nome da agência. E isso super funciona e eu digo para todos os meus clientes. Eu fui num evento da Confraria do Batom, que era em novembro até. Que novembro é o mês do empreendedorismo feminino. O dia exato, não lembro exatamente. Acho que é 13 de novembro. E... tinha uma palestra da Maria Anselmi. Tinha de outras mulheres, claro, e tinha dela. E eu não conhecia a história dela. E eu fiquei encantada. A Maria Anselmi, ela começou... A Anselmi, ela carpia lote, que eu digo, na roça. Sabe? Ela era casada, eu trabalhava na roça. Ela disse, meu Deus do céu, eu tenho que ter mais... Ter mais, eu tenho que querer mais e tal. Daí ela começou a fazer roupas e nem era malha. Ela começou a fazer camisas. Porque ela contou até a última vez que ela teve na CPA, que ela teve recentemente. Eu fui ver de novo a palestra. Ela é ótima. Ela é uma querida. E ela disse... Eu disse pro meu pai, eu quero estudar e tal. Aí ele, minha filha, tu é mulher, tu vai casar e cuidar da tua família. Aí ela disse que ela não se conforma. Ela disse, tá, pai, mas eu posso pelo menos então fazer um curso de corte e costura. Ele, pode. Tipo assim, eu acho que ele entendeu que, isso aí eu posso deixar ela fazer. Sim, vai costurar pros muito, filhos, vai costurar em casa, né? Posso estar tirando um pouco dos detalhes, porque não sou ela falando, mas do que fixei na minha cabeça. E aí ela começou a fazer umas camisas, assim, pra vender e tal. E começou o pessoal a gostar, daí uma perguntou, eu posso revender pra ti? E ela, pode, só que tu tem que vir. Ela morava no interior... de Farroupilha, pensa, na roça. E ela, mas eu não tenho como ir lá buscar. Ela, eu levo. Aí ela disse que ela calculava, assim, o quanto que dava o táxi, quanto que dava de ônibus. Não, o táxi dá muito caro. Ela pegava o ônibus com um monte de sacola, levava lá pra mulher. Ela disse, eu vou te levar, não vou te cobrar meu transporte, mas se tu vender tudo, tu vai me comprar um outro lote igual. E ela, tudo bem. A mulher foi, levou, ele vendeu tudo. Ela disse, eu quero mais. Aí ela começou a ampliar. Aí ela comprou máquina de malha, porque assim, aquela coisa, camisa, ela vendia coisa pra homem. Sim. Camisa, tinha que botar um suéterzinho, um coletezinho pra esquentar frio, né, Farroupilha. Sim, Aí ela comprou a máquina aquela de fazer malha, começou a fazer malha. E aí foi indo. E aí chegou um momento assim que o marido dela começou a ajudar ela, saiu da roça, porque ela precisava de mais gente. E foi, até que ela foi crescendo, né? E uma coisa que ela sempre fala, e que dessa última vez ela falou, disse, tu pode crescer o quanto tu quiser, ter o dinheiro que tu quiser, porque hoje em dia ela tá num patamar internacional, né? Mas tu não pode esquecer que quem faz a tua empresa são pessoas. Nossa, essa é uma frase bem importante. Perfeita. Isso, assim, é muito o que eu penso. Sabe? Então, ela me inspira muito, assim, é uma gaúcha, sabe? E eu acho que a gente tem que dar os créditos pra quem é daqui, assim, também, né? Pra quem é nosso, enfim. Porque às vezes a gente quem que tu admira? Uma pessoa dos Estados Unidos, sei lá. Não, eu admiro a Maria Anselmi mesmo, que começou do zero e hoje tem uma baita empresa. E ela diz que hoje os filhos fazem parte, obviamente, da diretoria, começaram a trabalhar junto com ela, né? E
E ela disse que até hoje, olha que louco, a gente falou do gestor estratégico, do gestor que põe a mão na massa. Ela disse que até hoje, peças novas, ela que experimenta o piloto, não é nenhuma modelo. Ela disse porque eu faço roupas para mulheres se sentirem bonitas na idade que elas tiverem, no corpo que elas tiverem. Se não ficar bonito em mim, ela já tem acho que mais de 60, eu não ponho na produção. Então ela disse, até hoje eu experimento as roupas. E tem dado certo, né? E tem dado Porque certo. as malhas são As malhas são maravilhosas, a qualidade E são outra belíssimas. coisa que eu achei interessante que ela falou nessa última vez que eu vi é que qualquer investimento, porque agora ela tem uma diretoria, uma comissão, né? Enfim. Ela é mais, assim, ela tá mais fora como conselheira, lógico, hoje em dia, como imagem da empresa, qualquer coisa. E ela, qualquer investimento que ela vai fazer, ela chega e pergunta, tá, se der errado, a gente vai ter dinheiro pra cobrir? Aí, faz os cálculos. Tem. Tá, então podemos fazer. Foi o que ela disse que ela fez isso com a loja do Iguatemi. Que foi um investimento absurdo a loja do Iguatemi, quando abriram. E ela disse, se der tudo muito errado, a gente tem como cobrir esse rombo? Vocês estão preparados para esse rombo? Ela falou. Ela disse, tem como. Ela disse, então podemos fazer. Ela disse, graças a Deus deu certo. É o tal do risco calculado, risco né? calculado. Só que ela fala de uma maneira muito simples, assim. Desconstruída, ela é super acessível. Olha aqui, ó, então tá aí uma convidada aí pra gente boa. trazer. Ela é Com uma convite, Maria Anselmi, por Ela favor. é maravilhosa, sou muito fã. Vamos chamá-la. Vamos chamar. A gente não tem, né? A nossa assistência de produção. A nossa produção entrará em contato. Bom, Paula, conta pra nós, então, quais são os futuros da Sincronia, o que vocês querem, pensam daqui pra frente, e já responde pra nós a nossa pergunta de fechamento, que é, se a tua firma tivesse voz, o que ela estaria gritando agora? Vou ter que lembrar que eu escrevi ali. Me dá, porque foi uma frase boa que eu escrevi. Tá no final? Tá no final. Vai lá. Aqui. Como é que é? Solta a voz da firma. Eu botei porque eu pensei muito nessa frase, eu acho melhor eu ler, porque Sim. foi boa. Publicidade e propaganda não é só marketing e mentoria não faz milagre. Toda trend acaba. E o que fica? Boa. E o que fica? E o que é a Sincronia? Então, a gente está com alguns projetos já para 2026 em primeira mão. Não poderei liberar nomes, mas a gente está já com um projeto em desenvolvimento de uma plataforma de divulgação para a área de arquitetura, para lojistas, tá? Como um canal mesmo de divulgação com multiplataformas, tá? A gente está desenvolvendo uma confraria também para arquitetos e designers de interiores com benefícios, né? E a gente também tá num momento de ampliação da agência. A gente chegou num momento assim, vamos botar mais funcionários e... Gente, não. Vamos dar oportunidade para quem é pequeno aprender também conosco e crescer. Então, a gente está no momento de fazendo collabs com agências pequenas, novas e menores. Né? Porque são agências que... As agências menores, atualmente, elas atendem cliente... o profissional autônomo e tal. Então, o FII é menor, Sim. o trabalho é maior, né? Então, por que a gente não dividir o trabalho, diversificar o trabalho, trabalhar com parcerias, com essas collabs, né? E aí, ampliar a agência desta forma, porque a gente tem muita experiência, a gente tem um trabalho mais abrangente de comunicação, que não é só o digital ou só o tráfego, a gente trabalha em conjunto, no online, a gente costuma dizer, né? A gente está em todas as plataformas, em todos os formatos. E pro futuro, isso a gente vai formatando ainda mais a fundo, mas pro futuro a ideia é ser um hub de agências. Ser a agência Sincronia, mas também um hub para pequenas agências. Bem legal. Muito legal. Para ajudar a fomentar o empreendedorismo dessas pequenas empresas também, né? O futuro é colaborativo, né? O presente é colaborativo. Exatamente. A gente O presente precisa é colaborativo, estar o mais futuro conectados, né, com os nossos colegas de trabalho. também. Exatamente. Muito legal. É isso. Cada convidado que passa por aqui traz um jeito diferente de ver e fazer a firma falar.
E é isso que deixa o nosso podcast tão rico. Paula, obrigada, então, por compartilhar a tua história, Agradeço. tua visão técnica e a tua franqueza. Falar a verdade dentro e fora da firma é o que muda o jogo. Deixa as tuas redes sociais aí pra quem quer seguir a Sincronia. A Sincronia é @5cronia, né? Sincronia, o numeral 5, depois cronia. A minha pessoal é @paulafalcão.estilo, assim como se fala. E tem a minha terceira rede, que é mais focada em consultoria de imagem, que é paulafalcão.consultoria. Muito bem. E você que nos ouviu até aqui, conta pra gente. O que é pra você fazer a firma falar? Manda teu comentário no Instagram e aproveita para seguir a gente no @falafirmapodcast. E você já sabe, né? Nosso podcast é quinzenal, não perde cada novo lançamento, porque não é toda semana que tem. Então ativa as notificações e vem junto com a gente na missão de fazer a firma acontecer. Porque a firma só vai Se você vem junto.